Eu acho que a gente tem que fazer uma análise pegando o presidente antes de ser presidente e depois de ser presidente. Ele defendia valores que a esquerda abomina, todos eles. Ele era perseguido dentro do Congresso, né? Ele foi achincalhado por uma deputada do Rio Grande do Sul que o acusou de crimes absurdos, né? E então como ele era uma voz dissonante, a imprensa e a esquerda principalmente, e principalmente a imprensa de esquerda, o denegria o tempo todo. Até eu, né? Eu olhava o deputado Bolsonaro com grandes reservas, né? Eu pensava, meu Deus, mas ele é tão tosco, tão bruto, né? Como é que ele consegue conviver com as pessoas que estão à volta dele, sempre falando o que ele pensa, sem pensar duas vezes, da maneira mais crua possível? No entanto, depois de décadas de mentira e enganação, eu acho que essa simplicidade dele, e principalmente essa sinceridade, acabou cativando a população. Porque no Brasil existe uma minoria rica, tudo bem, sem problema nenhum. Existe uma minoria que se diz intelectual, e aí ela se divide, né, numa parte desigual, porque a maioria dos ditos intelectuais são de esquerda, propagam e professam a ideologia de esquerda. Existe uma outra parte dessa intelectualidade que entende o mundo de uma maneira diferente, de forma mais conservadora, né? Uma outra pequena maioria, mas muito pequena, talvez tenha pensamentos mais à direita, mas jamais de extrema direita. Ao passo que não existe esquerda ou extrema esquerda, tudo é extrema esquerda, né? Não há diferença, né? Eles chamam de direita e extrema direita, né? Tentando nos separar, né? Mas a esquerda não tem esquerda e extrema esquerda, é tudo extrema esquerda. Eles defendem a mesma coisa, com maior ou menor intensidade. O projeto deles é um só. O projeto da esquerda é um só. Tirar a liberdade, colocar o Estado na condução da sociedade, que é uma coisa que nós não concordamos, né? E não precisa ser de extrema direita para concordar ou discordar disso. É uma coisa lógica, né? Isso nasce com a Revolução Francesa, esse pensamento, isso nasce com a Revolução Francesa, e a gente sabe o que a Revolução Francesa deixou, o saldo dela, né? Ela volta novamente em Paris em 1800 e alguma coisa, na Comuna de Paris, tentando fazer a mesma coisa, né? E aí vem toda a escrita da esquerda com Marx, Engels, né? E depois outros autores, né? Que tentam defender esse procedimento de o Estado tomar conta de você. Não. Quando eu nasci, eu fiz um contrato com o Estado, um contrato social. Eu nem sabia que eu estava fazendo. Eu trabalho, pago imposto, você cuida de mim. E ponto. Cuida de mim me dando o básico, porque o resto eu corro atrás. E vou continuar pagando imposto para você cuidar daqueles que estão menos necessitados. E é isso, e nada mais do que isso. Nenhum direito e nenhum dever além desse, né? Então, o que acontece? Bolsonaro, com a sua simplicidade, com a sua franqueza, ele conquistou os brasileiros. Nós precisamos... A coisa que eu mais gosto é franqueza, é falar direto. Eu não gosto de... Sabe, eu me lembro daquele livro do Machado de Assis, lá da Capitu. Machado de Assis dizia, ela era dissimulada. Que coisa pior do que você ter um relacionamento dissimulado? É muito ruim. Então, imagina um presidente dissimulado, um campo, uma agremiação política disseminada que fala uma coisa e faz outra. E o pior de tudo, Bolsonaro não fala povo, ele fala brasileiro. Ao passo que a esquerda diz o povo, eu represento o povo, eu quero o povo. Não, que povo? Nós somos todos brasileiros, independente do extrato social ou da condição financeira onde a gente está, da cor e das opções pessoais. Somos todos brasileiros. E o governo precisa trabalhar para os brasileiros, não é para o povo.
Não existe povo. Povo é uma criação da esquerda. Existe cidadão brasileiro, todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres e todos devemos encarar o Estado como nosso empregado e não o nosso patrão.